Então, assim, pra mim, eu já cobro o Tite no Flamengo desde o ano passado. Então, não é agora. Ele teve a janela de transferências, teve férias, ele recebeu o De La Cruz, recebeu o Vinha, pega agora Léo Ortiz, sabe? Quase tudo que ele... O Léo Ortiz nem estreou ainda. Tá bom, não vou cobrar porque o Léo Ortiz não tá, mas assim, ele tem sido atendido em praticamente tudo. O Flamengo possivelmente vai ser campeão carioca invicto, com a melhor defesa da história do futebol do Rio. Calma aí, acabou o Carioca já? Não, mas ele tem duas vantagens do empate. Se ele empata 0x0, 0x0, chega na final, ganha de 1x0 e 0x0, ele é campeão. E eu acho que o Flamengo evoluiu bastante no campeonato estadual, mas os testes pra gente saber em que ponto está essa evolução começam de fato amanhã nesse jogo. Salve, salve nação, chegando mais um vídeo aqui no nosso canal. Dessa vez vamos acompanhar a discussão a respeito desse clássico entre Flamengo e Fluminense, onde os jornalistas da ESPN Brasil trazem uma polêmica. Tite ou Fernando Diniz? Para vocês, quem é melhor? Já chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. Eu tenho que falar disso porque... Mas se quiser também é precisa. esquecido, Viu? mas vale sempre ressaltar, porque se fosse qualquer outro jogo com quaisquer outros técnicos, isso seria lembrado, mas por algum motivo se esquece disso. O Diniz está muito mais tempo que o Tite à frente do Fluminense, do que o Tite está à frente do Flamengo. E é óbvio que ele teve muito mais tempo... Isso é uma vantagem. Deve ser, mas não necessariamente será. Ok. Porque o Fluminense, Do ponto de vista teórico, é uma vantagem. É isso, né? Porque o nível de exigência de jogo coletivo que se tem com o Tite, com o Flamengo, é, para mim, ainda um pouco acima daquilo que é justo cobrar do técnico. Eu já estou falando isso porque eu sei que eu vou ter gente discordando de mim aqui na mesa. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Inclusive, ele já entortou a cara. O rosto dele já entortou. Gente. E eu acho que o Flamengo evoluiu bastante no campeonato estadual, mas os testes para a gente saber em que ponto está essa evolução começam de fato amanhã nesse jogo. Os clássicos não. Vai pegar o... Esse é um clássico que tem um peso maior. Mas eles já se enfrentaram. Já se enfrentaram. É que eu sei que o Fluminense estava às vésperas ali da Sul-Americana, da Recopa. O Flamengo vai pegar o campeão... Agora é a Vera? É a Vera. Não é... Haverá momentos muito mais a Vera do que esses durante a temporada, entre eles. Mas agora a brincadeira começa a ficar realmente divertida. Sai do tédio para a coisa começar a ficar legal. Se perder amanhã, o Bubu já pede demissão? Pede. Ou quase isso. Mas de qualquer jeito... O Bubu é rígido. Eu acho... A gente tem que lembrar uma coisa. O Flamengo vai enfrentar o atual campeão da Libertadores da América. E da Recopa. E da Recopa. E do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro. Né? Eu imagino que os jogadores do Flamengo, e eu espero que os jogadores remanescentes da última temporada, são tem bastante gente lá. Queiram muito ganhar esse jogo. Ai, querem. Querem muito. E aí a questão pessoal do profissional que joga no Flamengo. O Flamengo tem jogadores melhores. A gente vai fazer um cara a cara depois, vamos ver se vai dar isso ou não. Jogadores melhores que o do Fluminense. Curiosíssimo com esse cara a cara. O Flamengo parece defensivamente um time mais consistente que o Fluminense. Tomou um gol até agora. Sem o time titular. Sem o time titular. Sem o time titular esse gol. Por outro lado, ele vai pegar um time que tem muita capacidade de jogar com a bola. Né? Então eu não imagino, por exemplo, em 2 jogos entre eles, o Fluminense não fazendo gols. Contra o time que tomou um gol só no campeonato inteiro. Difícil. É muito difícil segurar os 2 jogos. Esse é um dos embates mais interessantes desse confronto dos 180 minutos. Então, é um choque de ideias muito legal, de 2 grandes técnicos, do campeão da América contra o maior técnico do Brasil nos últimos tempos. Bubu discorda. Disparado. Não, nos últimos tempos é o maior técnico do Brasil. Né? Não estou contando o Abel nessa história, estou falando técnico brasileiro. Tá? Diretor, prepara aí para dividir, cara. Eu acho que essa tela aí vai dividir mesmo. E eu estou esperando um grande jogo, assim, muita gente faz pós-jogos e eu gosto bastante também, sempre é interessante, mas esse, digamos assim, que esse e o Botafogo e Bragantino, que a gente ia fazer e não fez, mas vai ter na quarta-feira também no Linha, são os que estão me deixando mais motivado, excitados. Porque eu tô muito curioso. Estaremos nesse Botafogo e Bragantino muito curioso também. Estaremos. Espero que sim. Repetindo. Pedro deve estar também, né, Pedro? Não. Não tá na escala nesse dia? Arrancado. Que isso, rapaz. Que isso. Santa Giovana está te dando moleza, hein? Não queria moleza, não. Eu sei. Eu não gosto de moleza, não. Eu sei. Eu gosto de moleza. Rodrigo, eu sei. O Rodrigo Bueno. Putz, pena que eu não posso falar o que eu pensei agora. Mas vai lá, Melhor Rodrigo assim. Bueno
Tite versus... Você pensou a mesma coisa que eu, né? Também, Tite também. versus Diniz. Posso fazer uma pergunta para eles? Pode, claro que Você pode. acha justo Já divide a cobrar tela aí, o diretor. mesmo nível de trabalho coletivo do Flamengo e do Fluminense, Era a com o mesma Diniz há pergunta. tanto tempo Era a mesma na pergunta. frente do Fluminense, com trabalho consolidado, e o Tite ainda construindo a sua equipe? Obrigado. Eu acho justo. Era por aí. Então, mas eu acho justo. Muito bom. Vamos supor, a gente teve Por quê? vários embates. Alex Ferguson contra Arsene Wenger. Ufa, achei que ele ia O falar Alex do Ferguson Rinus Michel. assumiu em daqui a 86 pouco o Manchester chega, United. Tá. O Arsene Wenger assumiu em 96, 10 anos depois. Sim. Aí eles se enfrentam em 2004, que foi o ano do... Não, mas tem título. muito tempo diferente. Não, Entende? eu trabalho Então ela fala assim, o Arsene 8 Wenger anos. pode ser cobrado porque ele está à frente do Arsenal há 9 anos, ele pode ser cobrado igualmente como o Ferguson, que está desde 86? Pode. Então, assim... Não, mas o Tite tem 3 meses e meio de trabalho. 8 4 anos meses. é muita coisa. as pessoas Uma interrupção tratam... de férias. As pessoas tratam o Tite como se o Tite tivesse chegado no fim de semana passado. Não, Não, tudo bem, não, tudo bem. Você vai cobrar Só o que aí mesmo chegou nível. 8 A anos. desculpa que eu não engoli muito, e muita gente não engoliu, de que ele tinha que assumir no ano passado para conhecer o elenco, para conhecer o clube, para se adaptar ao Rio, ao futebol carioca, ao elenco, a fazer a janela, a dispensar jogador, a contratar jogador, tal. A gente está, hoje é dia das mulheres, dia 8 de março. Já passou janeiro, já passou fevereiro, estamos quase no meio de março. 25 jogos, Gugu. Não, É o total do e time eu não do Flamengo? posso, e eu não posso cobrar do técnico que foi apontado mais uma vez aqui nessa mesa como o maior técnico desse país nos últimos tempos. Brasileiro. Tem Não, você pode o que você quiser. isso assim, tem um comentarista que eu gosto, meu pai adora. Talvez seja o comentarista na vida do meu pai. Meu pai não gosta muito de jornalismo esportivo. Mas é um cara que era muito correto, não errava nunca, porque ele falava assim: eu prefiro esperar. Meu gestor é meu pai. Sim. Ele falava, o comentarista falava assim: pergunta, o que você achou dessa alteração, dessa substituição? Muito cedo para falar agora. Vamos esperar o final do jogo para eu dizer se a substituição foi boa ou não. Aí um time contrata um jogador. Qual a sua opinião sobre esse reforço do time? Há muito cedo para fazer um julgamento. Melhor esperar a temporada para eu dizer se foi uma boa contratação ou não. Então, assim, eu não acho justo criticar o Tite agora. Então, a coisa mais politicamente correta de eu dizer, eu falo assim, olha, é muito cedo, estamos dia 8 de março, Não, para eu mas ninguém poder falou que não é justo criticar o Tite. Vamos esperar a temporada acabar e aí eu faço um julgamento. Eu acho isso muito fácil. Mas ninguém falou que não pode criticar. Tem gente que fala de muleta, isso é uma muleta para muito mais. Vamos esperar. Aí depois, de acordo com os resultados, aí você vai lá e forma a tua opinião. Então, assim, eu acho que... Mas eu achei que era assim. Você espera às vezes o eu fato acontecer e exagero, eu opina. brinco no personagem, mas Não. isso tem... Não, às vezes não. eu exagero, bem, Mas vocês você sabem pode disso. criticar o Tite, Mas você não- assim, você não pode esperar o mesmo Há uma, sabe assim, nível de e jogo isso são coletivo dois do- pesos do- e duas do medidas. Fluminense. Porque com algumas Só isso. pessoas é um julgamento muito rápido. Não, peraí, tá errado aqui, não sei o quê, pode melhorar, tá ali e tal. O Tite tem, disparado, o melhor elenco da América do Sul. Concordo. Ele tem a fama de ser o melhor técnico. Ele tem que ser cobrado pra mim, já desde cara. Mas ele tem que ser cobrado. E Ninguém falou que não pode cobrar. Tanto que eu falei que já no Brasileiro, pra mim, já foi uma decepção. Porque o Flamengo tinha... Decepção? Decepção. Porque se o Palmeiras conseguiu Forte. ser campeão Melhorou brasileiro, o Flamengo estava numa situação muito parecida com a do Palmeiras. Tava não. Tava. Uma situação parecida com a do Palmeiras. Não. Tanto Não, que assim, não tava. o Flamengo... Palmeiras tinha o Hendrick voando e tava tinha o implodindo. Abel com o trabalho de O de Flamengo anos. tinha condições matemáticas bem possíveis. Vê a pontuação que ficou. O Palmeiras campeão do Flamengo. Se o Flamengo tivesse vencido, eu tô sendo repetitivo aqui, mas preciso falar. Claro. Se o Flamengo tivesse vencido o Santos, que foi rebaixado, se tivesse vencido esse Fluminense pós-Libertadores e quase perdeu aquele jogo, se tivesse vencido o Grêmio desfalcado do Soares, entendeu? Vários jogos, tivesse vencido o São Paulo na última rodada, São Paulo desinteressado, perdeu de todo mundo, tivesse perdido no Morumbi. Então, assim, vários pontos que se o Tite estivesse ali, ele poderia ter sido campeão brasileiro. E aí ontem até, não foi ontem, né, no dia do Botafogo e Bragantino, falaram, o Bragantino caiu no colo dele o título brasileiro, imagina no Flamengo então. Se o Bragantino teve chance de ser campeão brasileiro, imagina o Flamengo, né, com a derrocada do Botafogo. Então, assim, pra mim, eu já cobro o Tite no Flamengo desde o ano passado. Então, não é agora. Ele teve a janela de transferências, teve férias, ele recebeu o De La Cruz, recebeu o Vinha, pega agora Léo Ortiz, sabe? Quase tudo que O ele... Ortiz nem estreou ainda. Tá bom, não vou cobrar porque o Léo Ortiz não tá, mas assim, ele tem sido atendido em praticamente tudo. Então, o cara tem, em tese, o melhor cargo por um treinador na América do Sul hoje, o time que oferece mais condições, pagamento em outros times com um pagamento atrasado, tem que ficar resolvendo um monte de pepino, o técnico tem que, sabe, fazer carinho pedir pelo amor de Deus pro jogador ficar. Olha o que o Mano passou, por exemplo, no Corinthians, não tô defendendo o Mano, entendeu?
A situação dele é extremamente confortável. Tem a comissão técnica que ele quer, com o filho dele ali, beleza, sabe? A galera dele ali. Só uma coisa, eu concordo com tudo que você está dizendo até agora. E eu acho que quando a gente for olhar o resultado e o futebol jogado ao longo do ano, sem dúvida nenhuma, ninguém tem mais obrigação que o Tite de produzir um jogo capaz de gerar bons resultados. Ninguém tem mais obrigação. Então, por exemplo, eu não estou desmerecendo o trabalho do Tite, Mas tanto que eu falei aqui. Agora? A campanha no Carioca, pra mim, é excepcional. Tomou um gol só. O que você acha? Não, em 11 jogos. vocês aí, ó. Quero matar. 11? Não. Tá fudido da dividida? Não, 11 jogos, o Flamengo tomou apenas um gol. Chegar a minha vez, eu não fui pesquisar, eu adoro estatísticas. Peraí, deixa o Bobo falar. O Flamengo possivelmente vai ser campeão carioca invicto, com a melhor defesa da história do futebol do Rio. Calma aí, acabou o Carioca já? Não, mas ele tem duas vantagens do empate. Se ele empata 0x0, 0x0, chega na final, ganha de 1x0 e 0x0, ele é campeão. Então, Mas não vai te agradar. essa defesa, vamos ver, essa defesa que tá fazendo história, vamos pegar os números aí depois, aí, uma coisa que eu vou tentar fazer. Se o Flamengo pode ser mesmo, como pode ser, a melhor defesa da história do futebol do Rio de Janeiro, que é mais que secular. Se ele empatar 0x0, 4 jogos, ele é campeão carioca. O Tite não precisa ser brilhante, como eu falei. Um cara que assume o Flamengo hoje é mais ou menos como ser técnico da seleção brasileira. Ele tem uma cobrança para ganhar e para apresentar desempenho. O Tite para ganhar esse carioca fazendo história. Não foi contratado para sentar em cima de 0x0 e ganhar o melhor. Mas pode ser. É um Fla-Flu, jogo equilibrado. O Fluminense merece respeito. Se o Flamengo ganha com 4-0-0, eu acho que é legítimo te virar e falar, esperávamos mais. Eu concordo com você. E o Tite não foi contratado como é que foram nesse momento já no esperávamos final mais. de março e falar, olha, ganhou o estadual. Então, nos clássicos foi 0x0 com o Vasco, 1x0 no Botafogo, no finzinho, a falha do Gatito. Não. Sim. Né? E 2x0 nesse E 2x0 no Fluminense, que não era o Fluminense titular. Né? Então, tá. Nesse é o ponto. Até agora, esse vai ser, no ano de 2024, o principal teste. Mas, assim, pro bem e pro mal, a avaliação do trabalho do Tite, para mim, já tá na conta. Então, se ele não... mas é estadual, ele ganhou com 4-0-0. Eu vou chegar aqui e vou fazer meus apontamentos. Então, eu acho que a cobrança é necessária. A gente está aqui num programa, numa televisão que cobra audiência. Se não tiver audiência, se não tiver sucesso, não vamos esperar. Vamos esperar acabar o ano para ver se o F90 deu audiência, se o William é um bom apresentador, vamos ver se o Pedro tem nível para ir no linha de passe, entendeu? Sabe o que eu acho contraditório do senhor? O quê? É que quando eu concordo que a gente tem que criticar o trabalho do time. Ele tem um tempo pro time melhorar e o time, pra mim, tem melhorado. E eu falei, acho que de agora em diante ele vai ser mais testado. É muito aleatório, cara. E eu acho que o trabalho é um trabalho Muito ainda aleatório. em construção, um trabalho que tem muito para evoluir. Eu espero um nível de futebol muito melhor do que o Flamengo tem apresentado, apesar de eu achar que já apresenta um bom futebol. E eu estou esperando jogos grandes, quando o sarrafo sobe, e esse é um deles, para entender se isso realmente funciona na prática. Eu acho que sim, mas eu preciso ver o jogo para saber se sim ou se não é só um palpite. A minha impressão é que sim, tá? Para não ter muro. Mas quando eu digo que o Ramon Dias, que o Vasco está fazendo um trabalho que ainda está em construção, etc., e o Ramon Dias, muito antes do Tite, o senhor não me contradisse. Mas quando é o Tite, o senhor pega no pé. Não é nada pessoal, não. Agora, por exemplo, foi bom você levantar essa bola. Ontem eu coloquei. Divide aí, O Campeonato Brasileiro, no ano passado, o Ramon Dias foi muito melhor que o Tite. O Campeonato Brasileiro, eles jogaram o mesmo Campeonato Brasileiro. Gênio. Os dois não começaram a competição, mas pra mim, se você faz a escala, os melhores técnicos do Campeonato Brasileiro passado, o Ramon Dias tá muito na frente do Tite. O trabalho do Ramon Dias foi elogiável. O cara salvou um time que tava desenganado depois do primeiro turno Eu também acho que se eu tivesse que Então, fazer assim, eu também e colocaria as o Ramon pessoas falam à frente assim, do Tite. nossa, mas o trabalho, o No Tite curto prazo do arrumou o Tite. Flamengo, porque é um grande gestor e tal. Cara, não, muita gente avaliando. Não, já deu pra ver um Flamengo diferente. O Flamengo teve 4 vitórias em 10 jogos. O time do Flamengo ganha 4 jogos. Foi mais, Bubu. Não, Bubu. Não, eram pega em 12 jogos. não, Vamos foi pegar. mais. Em 12 jogos, Os números, ele por não favor, ganhou que eu só me Ele teve derrotas pro Santos, pro Grêmio, pro São Paulo. Teve mais uma. Pro Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, 3x0. Tomou 3x0 do Filipão no Maracanã. E, não, Mas meteu calma. 3 no Palmeiras, né? Então, com o Gustavo Gomes expulso, Mas né? aí tu fala baixo, Aí tu fala baixo. Não, mas ele ganha de 3x0. Nossa, o O trabalho... Palmeiras foi o campeão, hein? Ganhou de 1x0 do Bragantino, não se sabe como. Era um jogo pra empate e tal. Mas ganhou! Tá bom, ganhou. resultado. Tá bom. Mas por que a vitória tem porém e a derrota não tem? Mas assim, parece que as pessoas ignoram as derrotas. Não, tudo Entendeu? bem, mas... Então, Você tá ignorando as vitórias? Então, o trabalho do Ramon Dias... entendendo. Pega o Tite é esperto. Eu não tô entendendo. O Tite assumiu um projeto no Flamengo
Flamengo, que a chance de sucesso é absurdo. Ele pega o melhor time. Vamos, é que nem assim, o Guardiola, concordo, mas vários o Guardiola é técnicos passaram por lá brilhante. ultimamente e não Eu conseguiram. concordo pra você. Eu concordo O Guardiola é brilhante, o técnico mais influente desse século, tal. Mas assim, ele não pegou nenhum trabalho extremamente desafiador. Ele não fez como o Bielsa vai pegar o Leeds na segunda divisão. Ele teve o Barcelona do Messi, teve o Bayern dominante do futebol alemão e hoje tem o Manchester City com dinheiro infinito, que nunca é punido pelo fair play financeiro. Então assim, não tô tirando o mérito do Guardiola, mas essa é uma realidade da carreira dele. Ele só treinou timaços com uma situação altamente favorável. Ele é um cara extremamente capaz. É uma conquista dele. É tão bom que os timaços querem ele. Você vai lá, o Tite é o melhor técnico do Brasil, ele não vai assumir o Água Santa. Se o Água Santa chamasse o Tite, não vou. Porque ele é o melhor técnico eu sou o melhor técnico do Brasil. Ele vai para os melhores times. Ele vai para os melhores times. Claro, então, mérito do cara. Mérito do cara. Ele conseguiu esse posto, conseguiu. Só que, por exemplo, o Ramon Dias foi muito mais testado. O trabalho dele até hoje. A situação do Vasco é uma SAF que não põe o dinheiro que deveria. Tem situações ali, ele teve que jogar sem torcida há muito tempo, perdeu o São Januário. Então, assim, o trabalho é muito mais desafiador. Você está dizendo para mim, então, que é mais difícil... O trabalho do Ramon Dias é mais difícil que o do Tite. É bem mais difícil que o do Tite. Ano passado, o trabalho do Ramon Dias foi bem melhor que o do Tite. Eu concordo. Mas se você acha, então, que o trabalho do Ramon Dias de manter o Vasco na primeira divisão... Foi um heroísmo. É mais difícil do que fazer o Flamengo campeão? Não. Peraí. O Vasco ser campeão agora, 2020... Não, mas continuar na elite do futebol brasileiro é mais difícil do que o Flamengo ser campeão nas circunstâncias que o Tite pegou. Cara, eu acho assim, o Ramon Dias, ele tem quase que o mesmo time... Você tá falando, então, assim, né? Pega aí, o Flamengo ficou mais forte no seu elenco, eu falei, De La Cruz, Vinha... Léo Ortiz, para esse ano... Nós falamos do brasileiro do ano passado. O Flamengo está ainda mais forte. O Vasco é praticamente o mesmo. Muito das críticas, mas é do ano entendeu? Passado, Bubu. Ele tá falando do ano passado. Não, ano passado eu respondi. Eu falei, o trabalho dele é melhor. Não, a pergunta para você foi a seguinte... O que era mais difícil, o Tite fazer o Flamengo campeão brasileiro ou o Vasco continuar na primeira divisão? Era muito mais difícil o Vasco permanecer na primeira divisão. Era muito mais desafiador. Tanto que eu falo assim, eu cobrei o Tite por não ter sido... No momento que os técnicos chegam, óbvio. E a situação do Vasco era dramática. Talvez eu seja o único nesse país a falar isso. Mas assim, eu cobro o Tite por não ter sido campeão brasileiro com o Flamengo ano passado. Porque ele tinha condição para isso. E o campeonato mostrou, ao final do campeonato, a pontuação, a trajetória dos 6 primeiros times. Se o Bragantino foi o 6º, a gente estava falando aqui que poderia ser campeão brasileiro... Você acha que ele tem mais condição que o Abel Ferreira, por exemplo? Quando ele assumiu? Eu acho que sim, porque ele tinha mais time, ele tem mais elenco. Não, isso eu concordo. Então, entendeu? Mas o estágio... Mas a dúvida e toda essa questão foi muito porque o Birner falou sobre a questão de tempo de trabalho. Salve, salve, galera. Chegando agora mais informações sobre o nosso Mengão. Léo Ortiz foi apresentado de maneira oficial e já pode estrear com a camisa do Flamengo. Isso mesmo, né? O zagueiro... comprado junto ao Red Bull Bragantino, já foi regularizado e pode fazer a sua estreia contra o Fluminense, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. E a possibilidade dele iniciar jogando é grande. Haja visto que Fabrício Bruno se lesionou, né? Uma fratura no nariz e ainda não se sabe se ele será titular ou não. O que nós sabemos é que Léo Ortiz ou Fabrício Bruno, o Flamengo está em boas mãos. São 2 zagueiros de qualidade e que qualquer um dos dois que entrar na partida com certeza dará conta do recado. Léo Ortiz revela desgaste em negociação com o Flamengo. Após chegar ao Rio de Janeiro, ser anunciado nas redes sociais e realizar os primeiros treinos no CT Ninho do Urubu, Léo Ortiz foi apresentado oficialmente em coletiva de imprensa. Durante a entrevista nesta sexta-feira, o mais novo reforço rubro-negro falou sobre o período de negociação entre o clube carioca e o Bragantino. Afirmou ter sido desgastante e, no entanto, comemorou o final feliz. As negociações foram difíceis, principalmente no momento em que começaram os campeonatos. Fica difícil para o jogador se envolver na negociação, tendo que, ao mesmo tempo, estar focado no campo. Eu estava em uma disputa de pré-libertadores e então foi um pouco desgastante, iniciou o atleta. Não com as pessoas, mas com tudo o que estava acontecendo. Eu tinha confiança que daria certo. Em alguns momentos que parecia que não ia dar, Marcos Braz e Bruno Spindel mostravam que ainda daria. Eu me posicionei junto ao clube sobre a minha vontade. Felizmente as coisas deram certo
disse: na mira do Flamengo há quase 4 meses, Léo Ortiz nunca saiu do radar do Flamengo. Nesse tempo, os dirigentes rubro-negros se mantiveram confiantes na contratação e, inclusive, não escondiam que o jogador do Bragantino era prioridade. Contratado por 37,6 milhões de reais, Léo Ortiz se tornou o terceiro zagueiro mais caro da história do clube. Além do valor fixo, em caso de título, o Mengão terá que pagar mais 5,3 milhões em bônus ao Bragantino, né? Então, Léo Ortiz se tornou o terceiro zagueiro mais caro do Flamengo e caso o clube de regatas do Flamengo conquiste títulos, ele pode ser o zagueiro mais caro, pois o Flamengo terá que pagar mais de 5 milhões por metas batidas ao Bragantino. Com o nome já publicado no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol e também no Boletim Informativo Diário da FEG, Léo Ortiz está liberado para estrear pelo Flamengo. Desse modo, existe a expectativa que o novo camisa 3 seja relacionado neste sábado para o Fla-Flu. Então, ele já pode iniciar, já pode estrear contra o Fluminense, partida muito importante da semifinal do Campeonato Carioca. Lembramos que o Flamengo tem a vantagem de jogar por 2 resultados iguais. Perdeu o primeiro jogo por 1-0, se vencer o segundo jogo por 1-0, se classifica e vai para mais uma final. Portanto, vamos com tudo, vamos em busca da classificação, que é o mais importante, e com certeza vamos em busca da vitória nesse primeiro jogo. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam da apresentação de Léo Ortiz? Chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários.